Olá, como vai vocês? Estou muito contente nesta oportunidade de poder estar falando alguma coisa. E hoje eu quero falar algo a respeito da palavra de Deus, especificamente sobre a parábola. Agora, o que é uma parábola? Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição, uma experiência de vida. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possuem simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. Sempre traz algo para nos orientar na nossa caminhada. Algumas das parábolas mais famosas são as parábolas bíblicas, especificamente as parábolas de Jesus, que eram histórias com elementos comuns da cultura daquele tempo, que tinham como objetivo ensinar coisas sobre o reino de Deus. Entre as parábolas de Jesus, algumas das mais conhecidas são a parábola do filho pródigo, parábola dos talentos, parábola do semeador, parábola do trigo e do joio. E hoje, especificamente, eu quero falar sobre a parábola do grão da mostarda, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, 31, 32, Lucas 13, 18, 19 e Marcos, capítulo 4, versículos 30 ao 32. Então, Marcos está registrado da seguinte maneira: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves dos céus podem se aninhar à sua sombra. Essa parábola de Jesus, um texto relativamente curto, mas que traz para nós uma experiência muito importante. Porque ele faz uso do que se chama a semente da mostarda. Diz que é a menor de todas as sementes. Lançada na terra, ela então cresce, produz galhos e cresce de tal maneira que as aves do céu se acomodam nela, pousam nela. Então, meus irmãos, irmãs, Jesus Cristo, por meio das parábolas, que traz, dessa forma, alegórica, trazia assim conhecimentos profundos para a nossa vida. Jesus, por exemplo, pode-se dizer que ele é essa semente da mostarda. Nasceu, cresceu, anunciou o Evangelho, morreu por todos nós, mas não se acabou aí. Ele ressuscitou para que muitos nele tenham vida e sejam salvos. Então, nosso coração deve se encher de gratidão pela maneira de como Deus nos amava. Nós estamos no tempo chamado Epifania, que significa a manifestação de Deus em nosso meio por meio de seu Filho
Jesus Cristo. Nesses 33 anos que Jesus viveu conosco, quantas maravilhas ele nos ensinou. Quantas pessoas foram curadas, foram ensinadas, foram salvas, tiveram a sua vida transformada. Percebe bem? É bem a experiência, a relação daquela semente que se torna árvore, cresceu e que dá os seus frutos e que os pássaros vêm e pousam nela. Quantas pessoas, meus irmãos e irmãs, desde Jesus até hoje, desde o seu nascimento até hoje, na sua manifestação, revelação divina, aproveitaram para estarem com Jesus como se estivessem numa árvore. A árvore era sinal de vida. Não podemos nos esquecer. Evangelho de São João, capítulo 15. Jesus lá ele se coloca como uma videira, né? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, é o agricultor. Capítulo 15, versículo 1 do Evangelho de São João. Então, meus irmãos e irmãs, Jesus, ele veio com esse propósito de trazer uma grande transformação para a nossa vida. Isso que é importante. Não uma transformação no sentido negativo, de vivermos para o mundo do pecado, o mundo da corrupção, vivermos nas trevas, na escuridão. Não. Mas um novo mundo, onde ele é a nossa luz, onde ele é essa árvore que nos acolhe, que nos dá alimento, que nos dá vida, que nos dá luz, e assim faz com que todos tenhamos uma grande transformação. Não precisamos falar para ninguém que no mundo há algo de errado e que a solução para esse algo de errado que há no mundo, que acontece, é a presença de Jesus Cristo na nossa vida. Não é verdade? Muita violência, muita discriminação, muito racismo, enfim, tantas coisas, tanta morte, meus irmãos e irmãs. E Cristo nos leva, ele foi na contramão de todas as coisas ruins, porque Cristo, ele era o doador da vida. E ele quer então nos levar a essa nova vida de transformação. Então, estando com Cristo, é uma oportunidade que nós temos de renovarmos, de colocarmos em prática coisas importantes da vida cristã. Como, por exemplo, o discipulado, né? Ganhar as pessoas pela nossa amizade, pelo nosso testemunho, levá-las a Cristo, até que, enfim, elas se decidam pelo Senhor e percebam que Ele é o Salvador. Estamos no início de um novo ano. Terminamos um ano onde aconteceu muitas coisas ruins. Mas, por outro lado, também podemos dizer que aconteceram muitas coisas boas, né? Só o fato de nós termos o Evangelho na nossa vida já é algo bom. A própria palavra Evangelho tem esse significado, né? Boa nova. Então, que este ano que se inicia seja um ano que tenhamos muitas coisas maravilhosas acontecendo conosco. Embora nós saibamos que a realidade nos trará também muitos momentos difíceis
às vezes decepcionantes, angustiantes, de provações. Mas o importante é isso. É o lado bom que o Evangelho oferece a todos nós. Meu irmão, minha irmã, você que está tendo a oportunidade de me ouvir, tenha certeza do que eu estou falando, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Não é algo que eu falo de mim mesmo, mas é algo que as Escrituras, a palavra de Deus, nos diz, que Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Portanto, todos devem ser alcançados pelo Evangelho. As crianças, os jovens, os juvenis, a juventude de uma maneira geral, homens e mulheres, não importa o que faz, mas o importante um dia é saber que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Não deixe para depois. Leia a palavra de Deus, busque nela e você vai comprovar tudo isso que eu estou te falando. Para que você, igualmente, também possa se transformar numa grande árvore. Porque Cristo é essa semente, né? Que é colocada no nosso coração e ela então germina de tal maneira que se torna imensa. E nesse sentido, ou então, sabe, quando você consegue levar alguém para Cristo, fazer que a pessoa perceba que era aquilo que ela precisava, ela sente uma mudança na sua vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe vocês. Derrame muitas bênçãos, muitas graças, saúde e que assim possamos estar diante do nosso Deus e Pai, fazendo sempre a sua vontade, até o momento em que Ele há de voltar. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e nós agradecemos. Amém. Eu quero nessa oportunidade estar orando por todos nós, porque o Senhor é maravilhoso. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te somos imensamente gratos, Senhor Deus, pela bênção da vida, pelo seu Filho, Pai, que tu enviastes para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Tu não o poupou, Senhor, mas entregou no nosso lugar, para que ele morresse por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas trevas, pelas nossas escuridão, pelas nossas, Senhor Deus, qualidade de vida, Senhor Deus, que muitas vezes não atinge a qualidade maravilhosa de vida que tu oferece a todos nós, meu Pai de amor. Que a semente da mostarda, Senhor Deus, nessa parábola, que tu abre o nosso entendimento, Pai, possa cair no nosso coração e frutificarmos, Pai, para a honra e glória do teu nome. Abençoa a todas as pessoas que ouvem, escutam esta mensagem, Senhor Deus, e que elas possam buscar estar caminhando contigo, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado pelo ano que passou, obrigado pelo novo ano que se iniciou, Senhor Deus, e aqui estamos, com a tua graça, com saúde, para glorificar e bendizer o teu santo e bendito nome. Oramos, no entanto, Senhor Deus, pelos enfermos, famílias enlutadas, os que estão em trevas, Pai, os que não crescem, não amadurecem, os que estão vivendo isoladamente, entristecidos, deprimidos, Pai. Traz para o coração de cada um a alegria da vida, meu Pai. Em nome de seu Filho Jesus Cristo, com perdão dos pecados, nós oramos e nós agradecemos eternamente. Amém.